Rádio, o debate com Márcio Mota. Vamos falar sobre mistérios. E virou objeto até mesmo de piada, de anedota, o ET de Varginha. Né? A gente, muitas vezes, quando isso aconteceu, na época, houve aquela comoção, será que é realmente um ET? Será que existe realmente extraterrestres e tudo mais? E depois acabou como tudo aqui no Brasil, em pizza, né? E acabou sendo, mas será que era alguma coisa? Será que não era? E eu conversando com o Lúcio e com a Lúcia, antes de começarmos o programa, e até o Fabiano, nosso cameraman aqui, levantou a bola, ele disse o seguinte, ele falou, aquilo ali é uma história mal contada. E eu queria começar justamente perguntando ao Lúcio por que o ET de Varginha é uma história mal contada. É uma história mal contada porque, na verdade, é uma história de acobertamento. Você tem, por exemplo, quando você levanta todos os fatos e o número de testemunhas, até a qualidade das testemunhas do fenômeno que aconteceu em Varginha, você vê que, por exemplo, aquilo está realmente muito mal contado. Uma semana antes do evento ocorrer, eles viram um avistamento na região. Dizem que aquela região é uma região de avistamentos ufológicos mesmo, de mistérios, de coisas não esclarecidas. Passou uma aeronave brilhante sobre o local, fazendo barulho, chamou a atenção da população toda, mas isso ficou perdido. Era mais um avistamento dentro daqueles que a população já tinha visto. Varginha é uma cidade mineira, pequena. Pequena. Né? Então... As pessoas não têm interesse em chamar atenção para si mesmo, para passar por maluco, porque vai descrever que viram um alienígena. Só que a população encontrou um ser, tá? E ficou muito assustado, porque ele era um ser que teria a forma humanoide, mas não era humano em si, nem na cor, nem nos detalhes em si. E chamou a guarda local, que chamaram os bombeiros e eles foram caçar esse indivíduo. Procuraram. Eles viram esse ser estava vivo. Que estava vivo. Se movimentando. Sim. E se empenharam nessa busca e dentro dessa busca em si, um oficial até se feriu e eles conseguiram capturá-lo vivo. Tá certo? Houve relatos de um segundo ser, também na mesma região, também no mesmo local. O primeiro, ferido, que também foi localizado, também foi capturado. E, teoricamente, o Exército Brasileiro participou desta captura. Isso. O oficial que foi ferido acabou morrendo de uma infecção em decorrência do ferimento que levou de contato com esse ser em si. Quando você pega a documentação de todos os eventos, já que isso foi levado para o hospital local e tudo, você percebe uma coisa. Usaram um evento que aconteceu semanas antes com o filho de um fazendeiro para colocar a mesma data. Então, pegaram o evento deste fazendeiro e colocaram a mesma data em cima na papeleta do hospital. O ser que foi levado para dentro do hospital em si foi removido dali. As pessoas foram ameaçadas para não falar sobre o assunto. Estás famosos homens de preto? Pois é, são pessoas simples, a gente tem que ter... Gente do interior. São pessoas simples, senhoras, que não tem como ficar maldando idosas, ou querendo uma chamar atenção para si. Visibilidade a troco de quê? Entendeu? E daí, o ET de Varginha virou chupa-cabra, criaram um personagem... Criaram toda uma mística, tentando, na verdade, desacreditar. Exatamente. E criar também uma situação que entendeu? beirasse o ridículo para que as pessoas se sentissem intimidadas e decidissem não falar sobre o assunto. Exatamente. Mas qual o interesse, e essa é a pergunta que eu faço, em nós termos descoberto aquilo que podemos, entre aspas, dizer que é um extraterrestre. Ok? Não podemos afirmar. Vamos trabalhar no campo hipotético, então. Exatamente. Qual o interesse em não se propagar isso, em não permitir que isso seja visto, fotografado? Qual o interesse do Estado? Mas é bom que a gente... Podemos começar pelas próprias relações de poder.
além do medo óbvio, pelas próprias relações Ora, de alguém poder. vende com uma outra nave de outro planeta, logo ele é mais avançado que nós. Mais avançado tecnologicamente. Nós não somos o ápice da evolução do universo. Exatamente. Toda a nossa cultura é baseado, somos os filhos de Deus, criados à imagem e únicos. E de um dogma de que nós somos, e mesmo quem não é religioso reconhece isso culturalmente, de que somos filhos de um Deus, criados à sua semelhança, e de Como que é que você somos encaixa um alienígena nessa por história? conta disso, que somos os únicos no universo. E o será que alienígena vem de onde? O que ele é? Mas se a gente for levar isso à luz da própria palavra de Jesus, a gente pode adaptar perfeitamente o texto onde ele afirma que na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Mas será que... Mas você acha que o ser humano esta quer uma isso? implicação, mas não é a única. A segunda... E não significa que o ET seria o filho do demônio. Imagine uma nave que é capaz de sair do nosso planeta à vontade e entrar e pousar à vontade. Uma tecnologia que nós não temos. E mais, o ela poder tem que o país... device. Hã? Como é que chama? Cloaking device. Tem capacidade para se camuflar e não ser vista. Ela pode não ser vista. É a arma de guerra perfeita. O país que dominar uma tecnologia como essa, por exemplo, ou que faça, por exemplo, acordo com alguém que tem essa tecnologia, tem uma vantagem sobre os outros. O país que pegar uma tecnologia, por exemplo, de computadores ou de microprocessadores. Há um americano, por exemplo, que fez parte do Vale do Silício, que diz que, na verdade, eles não criaram nada. Essa é a afirmação dele, não é minha. De que nós não criamos nada em microcomputadores. Tudo que a gente tem hoje em dia, na verdade, é clonagem da tecnologia de equipamento capturado. Você contaria que, na verdade, o equipamento todo que a gente vem usando hoje em dia deriva disso? E ele deve ter alguma razão nisso, já que tem milhões de dólares que ele juntou. Para que ele vai pegar e sujar o próprio nome dele ao falar uma coisa dessa? Relações de poder. Imagina o que é isso. O que muda em termos de política, em termos de negociação e em termos de cultura em relação às pessoas. Ok, a gente encerra com essa pergunta. O que poderia mudar em termos de relação, de política, em termos do mundo em que nós vivemos, em termos de poder? Não falamos do pânico, hein? Do pânico que isso poderia gerar, não é verdade? Então, eu faço essa pergunta para você e gostaria que você respondesse essa pergunta através do espaço destinado aos comentários de vídeos no YouTube. Esteja à vontade para participar, dê a sua opinião. E se você achar que isso é um papo de maluco, pode colocar também, fica à vontade agora. Muitos acham, não é? Mas que existe algum fundo aí misterioso, com certeza existe. É óbvio, o debate pela internet.